Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Pedro Miguel dos Santos Barros. Ele que foi aprovado em quinto lugar no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no cargo de auditor de controle externo. Lembrando que esse concurso, no momento da gravação, ainda está em andamento, mas a gente está na torcida aqui para que essa classificação continue. Hoje, com a participação mais especial também do professor Tonivan Carvalho. Antes da gente começar, né, de fato, a falar de preparação, a falar de estudos, eu queria que o Pedro se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, Pedro, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. De antemão, parabéns por essa conquista. Em seguida, o professor Tonivan pudesse se apresentar também para as pessoas que estão nos assistindo. Opa, obrigado, Thaís. Sim, eu sou Pedro Miguel, né? Sou paulista, mas formei em administração de empresas no Rio de Janeiro. Tive minha primeira experiência com o setor público como comissionado ainda, né? E nesse momento que eu percebi que eu gostava de gestão pública, conheci algumas carreiras que eu não conhecia antes de entrar no governo. Por exemplo, a de especialista em políticas públicas, gestão governamental, o auditor de finanças, o auditor de controle externo. E aí eu falei, poxa, eu gosto desse negócio, acho que eu vou começar a investir. E foi assim que eu comecei a minha jornada de concurseiro. Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer primeiro a audiência de todos, né? Agradecer também o convite da Thaís. Na realidade, esse convite surgiu por uma citação aí. Eu queria agradecer de maneira muito carinhosa. Parabéns, Pedro, pela excelente colocação. Eu vi seu currículo, você vem colecionando, que é o que deve ter, né, pessoal? Muita garra, muita vontade de querer mudar. A maneira carinhosa que você citou, né, como sendo uma pessoa que foi importante na sua preparação. Eu fico muito lisonjeado. Sou professor aqui do Estratégia. Meu nome é professor Tonivan Carvalho. Eu tenho um histórico largo em concurso público. Eu posso dizer, pessoal, que eu tenho 30 anos com seleções públicas, assim, ligado direto ou indiretamente. Então, eu sou um professor concurseiro, né? Então, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, igualmente a você, Pedro. Estou falando exatamente aqui da minha sala para você sentir, a galera que está também vendo toda essa entrevista, sentir quanto é bom, o ambiente é bem legal, é diferente, Pedro. Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que é o ambiente mais diferente que tem na administração pública. É uma ilha na administração pública. Sou professor do Estratégia, trabalho também com as trilhas estratégicas, comento questões, então a gente tem um trabalho largo aqui no Estratégia. E agradecer e a Thaís aí comandar aí a nossa entrevista e, dentro do possível, fazer intervenções pontuais para mostrar que a preparação é com antecedência e focado, você chega lá assim como você chegou. E eu também, e muitos de vocês passarão por esse momento feliz. Tonivan, eu quero agradecer pela participação mais especial, como o Tonivan comentou, né? O Pedro respondeu por escrito a entrevista e lá ele citou o professor Tonivan. Eu mandei para ele pelo WhatsApp a citação, né? Ele falou, nossa, que legal. Eu falei, amanhã a gente vai gravar, vamos participar? Só para vocês terem uma ideia, essa gravação está acontecendo em véspera de feriado, 8 horas da manhã, povo animado, né? E ambos fizeram questão de participar e para poder agregar e contribuir para quem continua ainda nessa jornada em busca da tão sonhada aprovação. Pedro, você falou uma coisa interessante agora aí na sua entrevista por escrito também, né? Que você iniciou dentro, né, do serviço público como comissionado, conheceu a carreira, né, conhecida aí como PPGG, né, com políticas, especialista em políticas públicas, gestão governamental, conheceu a carreira também de auditor de controle externo. É uma coisa meio atípica, porque eu vejo que geralmente as pessoas iniciam o estudo para a área fiscal, muitos aí de olho na receita, e depois no meio do caminho que vão conhecendo essas carreiras, e aí mudam seus estudos. Então, o seu estudo foi sempre direcionado, né, para essas áreas que você conheceu durante o tempo que você ficou no cargo comissionado. Sim, inclusive meus pais são auditores fiscais, então eu conheço desde o berço o que é receita, o que é fiscalização, e respeito muito, acho importantíssimo, mas não era assim, o meu grande interesse, né? Tanto é que eu comecei minha vida profissional no mercado privado, trabalhar em consultorias, empresas, indústrias. Isso só fui mesmo mudar para a gestão pública quando eu percebi o quão desigual era o Brasil. E eu falei, não posso ficar parado só cuidando do meu enquanto tem tudo isso para a gente resolver, para melhorar. E foi por isso que eu fui para a gestão pública. A vontade de ser concursado, ela nasceu principalmente quando eu percebi que eu seria muito mais, digamos assim,
a palavra certa não é respeitado, mas as pessoas acreditariam no meu comprometimento com muito mais facilidade se eu falasse, eu sou servidor efetivo, eu pertenço a essa casa, eu estou comprometido com o que está sendo feito aqui. Porque como comissionado, às vezes as pessoas olham, esse daí é indicado de alguém, ou vai passar o governo, ele vai embora, e às vezes demora um tempo até acreditarem que você está lá para trabalhar, que você está lá para contribuir. E esse foi o meu principal motivador de entrar para a gestão pública como servidor efetivo, e também por uma questão familiar, porque, por exemplo, para eu ter coragem de pedir para minha esposa, vamos mudar para aquele lugar, para aquele estado, como comissionado eu não tinha coragem de pedir. Mas aí como servidor é outra coisa, né? Não, vamos lá que eu garanto que a gente vai conseguir tocar nossa vida lá. E isso fez tudo diferença para essa decisão de investir em passar num concurso. Uhum. E nesse concurso do TCE Rio, né, você estava dentro do serviço público como comissionado, já tinha passado em outro concurso antes, estava aí no setor privado. Como que foi essa sua preparação? Você estava trabalhando? Olha, teve de tudo. Eu comecei a estudar num momento em que o governo, nessa época de Mato Grosso, ele reduziu a carga horária de 8 para 6 horas para economizar. A situação estava difícil para o governo. Sem redução de salário, era só redução de carga horária mesmo, para a máquina pública não gastar energia, não gastar menos aluguel, gastar menos despesas administrativas. Assim. A situação estava bem difícil. E eu falei, acho que é a hora. Eu já conheci as carreiras, gostei, estou com esse tempo extra. Aí comecei a estudar, ou seja, nesse momento foi fácil de conciliar. Depois de Mato Grosso, eu trabalhei em alguns outros governos em que o trabalho me consumiu muito mais. Assim, então, não tive a menor condição de estudar, realmente parei. Isso em outros governos. Depois, entre um governo e outro, teve alguns meses ali que eu fiquei desempregado, aí sim, estudei dedicação integral, e esse estudo foi suficiente para eu conseguir passar no meu primeiro concurso, que foi para a Petrobras. Não era exatamente o que eu estava buscando, mas era uma empresa maravilhosa. Então eu falei, bora lá. E realmente foi um momento em que eu tive uma rotina estável o suficiente para conseguir também conciliar trabalho e estudo. Então, eu acordava de madrugada, estudava, ia para o trabalho. Trabalhava o dia inteiro. Na hora do almoço, aproveitava para estudar também. Almoçava em meia hora, aproveitava outra meia hora para estudar. Voltava para o trabalho, saía, e de noite estudava mais um pouquinho até o sono bater e dormir, e dia seguinte continuar. Ou seja, esse foi o tipo de estudo que eu tive até passar no meu primeiro concurso da administração direta, que foi a Cefaz Alagoas, onde eu estou hoje, como auditor de finanças. E isso foi em fevereiro, ou seja, foi a porta da pandemia. E aí veio, entre esse concurso e eu ser chamado aqui em Alagoas, que foi em outubro, eu saí da Petrobras num plano de demissão voluntária, que foi assim, o meu trampolim para me catapultar para dentro das vagas, porque eu saí em janeiro da Petrobras, fiz o concurso da Cefaz e passei a pandemia inteira em casa, estudando 30, 35 horas por semana, dedicação integral. E sem abrir mão da qualidade de vida que foi possível dentro da pandemia, por exemplo, dentro de casa a gente fazia exercício dentro de casa, fazia yoga, a gente se alimentava bem. E esse período de 6 meses entre a saída da Petrobras e a nomeação aqui em Alagoas foi quando eu consegui me dedicar assim, com alto nível para construir o conhecimento que me fez passar aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Depois ali de outubro até fevereiro, quando teve a prova, fui mantendo ali umas 10 horinhas diárias só, fazendo a manutenção. Então, ou seja, o meu estudo teve de tudo. Conciliação fácil, conciliação difícil, dedicação integral.
Teve de tudo. Uhum. Então, Ivan, eu notei que ele teve uma estratégia muito sábia, né? De no momento que ele estava, o trabalho estava mais puxado, tendo assim, mais horas de trabalho, ele optou por um concurso escada, e na hora que ele teve a oportunidade de ter uma dedicação exclusiva, optar assim por aquele concurso, né? Um concurso maior, né? Isso você acredita ser a realidade, né? Principalmente dos concurseiros que trabalham, né? É uma boa opção optar por um concurso escada, e aí depois sim, tendo, né, uma estabilidade, tendo mais disponibilidade e a tranquilidade também de saber, né, que tem um salário, correr atrás, né, do concurso dos sonhos, de um concurso maior? Eu posso, no Sim. caso, só complementando essa questão do concurso escada, você fez o que muita gente deveria fazer, deveria, não é poderia, deveria. O concurso escada é interessante, eu fiz isso a minha vida toda, e eu só comecei a ser aprovado, Pedro, curiosidade aí, coincidência com você, né, que converge o que você falou, é que eu só comecei a passar no concurso quando eu optei pelo escada. Então, eu fui galgando cada concurso. Eu comecei com técnico, depois analista, auditor, e assim fui subindo. Porque se a gente quiser, vamos dizer assim, o concurso dos sonhos, o concurso sempre vai ser auditor. Eu quero ser auditor, a gente que estuda para essa área. Só que a gente tem que ganhar amadurecimento de conteúdo, a gente tem que entender que existe virtualmente uma fila, e a gente tem que, para chegar nela, você tem que ter maturidade. Isso nós estamos falando para as pessoas normais. Essa é a regra. Então, você está de parabéns aí pela sua escolha vamos dizer assim, começar, eu não vou dizer começar por baixo, mas começar por um concurso que você tenha condição de passar. Não adianta querer ser auditor e que você não vai conseguir. Você pode conseguir, agora só que o caminho é mais distante. E uma coisa que eu sempre falei, Thaís, nas gravações, isso, ano passado, o Pedro deve ter me acompanhado aí nas gravações ao vivo, do curso de auditoria governamental, sempre falava para os alunos, pessoal, esse é o momento de, enquanto está todo mundo trancado em casa, vamos estudar. Eu acredito que muitos aproveitaram, você fez acertadamente a questão de o desligamento voluntário, né, oportunidade, junto com um concurso de ficar um concurso melhor, e você acertadamente aí acertou acertou dois, né, praticamente, né, na pandemia. Você faz Alagoas, né, no cargo de controle, e TCE Rio. Parabéns aí mais uma vez pela uma estratégia acertada. Só fazer um complemento, agradecer minha esposa por ter me dado essa luz, porque eu não ia fazer, eu tava cabeça dura, aí ela falou, não, faz, pô. Aí, beleza, eu vou lá fazer, tô aqui fazendo nada mesmo. E aí foi realmente o diferencial. Uma coisa que eu achei interessante que você comentou, Pedro, que mesmo com a pandemia, né, tentou manter um ritmo de exercício físico. Eu acho que tudo nessa vida a gente tem que tirar o lado positivo. Não estou falando que a pandemia foi bom, não, de forma nenhuma. Mas, por um lado, para quem já tinha que ficar preso em casa estudando e o mundo acontecendo lá fora, né, parece que o mundo parou, né, e parou junto com a pessoa que estava estudando. Então, para um concurseiro, né, aquele concurseiro que ficava lá final de semana lamentando que os amigos estavam todos na balada, isso não acontece mais, né? Então, precisa ser tirado um lado bom das coisas, né? E isso, imagino, Pedro, que fez com que você também ficasse mais tempo em casa. Não sei como era a sua vida social, mas contribuiu, sem dúvida nenhuma, para que você intensificasse mais os seus estudos, sabendo que, digamos assim, como o concurseiro fala, a vida parou para os estudos, mas acabou que, por outros motivos, infelizmente, né, o mundo parou lá fora também, né? Sim, diminuiu muito a pressão, porque antes disso, na época da Petrobras, que ainda mais que tinha o trabalho, eu não fazia absolutamente nada, era só estudar, e o pouco tempo livre que eu tinha era para fazer o exercício físico, né? Os outros responsabilidades da casa, isso eu só precisei totalmente do apoio da minha esposa nesse momento. Assim, passar num concurso é o projeto de uma família inteira. Não basta você querer sem combinar com os custos, né? Então, sim, diminuiu muito o custo de oportunidade beleza, não estou perdendo nada lá fora.
E Tonivan, professor acaba sendo um pouco também terapeuta, psicólogo, né? Então, o que você tem falado para os seus alunos nesse momento de incerteza, né? Porque se tem esse lado, sim, né, das coisas não tá acontecendo, a vida social tem que dar uma freada, vem um momento de incerteza também, porque o TCE foi um exemplo disso, o edital saiu, veio a pandemia, provas foram adiadas. Então, nesse momento de incertezas, né, o que você tem dito aí para os seus alunos, para eles se manterem motivados e, de fato, seguir com os estudos para, na hora que as provas, os editais saírem, as provas acontecerem, eles não terem desistido e estar realmente preparados? Thaís, tanto eu fico muito grato em poder expressar, né, quando estou ali ministrando uma aula, sempre o lado motivacional, de forma bem objetiva, e a motivação maior é a mudança de vida certa. Se passar, você passa a vida inteira, vamos dizer assim, ali que estudar, eu confesso a você, nós todos sabemos que não é uma habilidade para todos, né? Assim, a pessoa estuda até passar. Então, é algo não é muito bom para muitos, mas é essencial para todos. Então, manter focado, estudando e saber que você vai mudar de vida, isso é essencial. E a gente que já passou nisso transmite toda essa sinceridade. E muitos absorvem. Olha, eu vou também querer fazer parte disso. Minha motivação, Thaís, partiu e é exatamente você falou aqui na sua motivação de querer dar uma contribuição melhor para a sociedade. Você expôs porque você quis ser um dia fazer parte da administração pública. Porque eu percebi que se eu conseguisse fazer parte, além de contribuir, eu teria sossego, uma tranquilidade para minha família. Então, a motivação para a família, eu que sou pai de 3 meninas, meus pais, assim, eu acho que são, vamos dizer assim, mais de origem mais humilde. Então, eu sempre fui a esperança da família, por ser o mais velho, por ser o primeiro filho. Então, a gente acaba sendo a referência, ou seja, a esperança sempre foi depositada em mim. E aí, a gente também mostrando isso, porque muitas pessoas se identificam. Opa, é necessário estudar. E a motivação melhor do que saber que vai acontecer a prova, embora alguns percalços da vida, tipo uma pandemia dessa que suspende, você fica ali meio, vamos dizer assim, há uma incerteza, há uma insegurança, mas sempre eu dizia, pessoal, a prova já está marcada, vai acontecer. O dia a gente não sabe, mas como vai acontecer e isso vai fazer diferença, mantenha-se firme, porque nem todo mundo vai conseguir isso. E como o concurso não é para todos, vai chegar melhor aquele que se prepara melhor. Seria mais ou menos isso que eu tenho sempre falado nas minhas aulas. Queria enfatizar que realmente essa mudança de vida, apesar de não ser o meu foco do concurso, só foi possível para mim porque a minha geração anterior fez esse concurso. A minha mãe, por exemplo, é de longe a pessoa que mais estável da minha família inteira. E ela que, por exemplo, consegue ajudar a dar uma estabilidade para minha avó nesse momento difícil. Contribuir mais, né, para que a família inteira fique tranquila de que a gente vai conseguir cuidar da minha avó ao longo dessa vida que ela está levando com mais tranquilidade, porque a gente tem a minha mãe concursada, menos do lado do meu pai, mas do lado meu pai também, garantiu para a gente. E essa mudança de vida veio da geração anterior e ela se perpetua. E uma coisa que eu acho interessante, que o Pedro citou várias vezes na entrevista por escrito dele, o Tonivan comentou aí, né? Eu acho que há um tempo atrás, em algumas décadas atrás, o concurso público, né, era visto pelas pessoas de fora como você aposentar. Passou em concurso público era sinônimo de ter vida mansa, sabe? De não trabalhar para muitos. Hoje eu vejo que a postura, não só das pessoas de fora, mas de quem entra, é muito diferente, é aquela postura de querer fazer a diferença no serviço público, né? E eu vejo, através agora, durante a pandemia, através da TV, através das notícias, o quanto os tribunais de contas, né, estão fazendo um papel importante, sempre fizeram, mas agora mais enfatizado pela questão da fiscalização, por exemplo, na compra de insumos, na compra de equipamentos, na fiscalização dessa compra de material para construções de hospitais de referência, né, dessa pandemia. Então,
Então, é muito legal ver que esse pensamento de hoje dos concurseiros é de passar no concurso público, sim, pensando na estabilidade, de poder proporcionar, né, para a família tudo que a estabilidade vai trazer, mas a vontade também de poder fazer a diferença, né? Acho que servidor público lembra servir ao público. Alguns fazem isso de forma mais direta, como, por exemplo, um policial militar, que a gente vê ali na rua trabalhando, né? Um policial civil, mas as pessoas que trabalham em tribunais de contas, secretarias de fazenda, têm um papel importante também, né? De servir ao público de forma mais indireta, digamos assim, né? Então, é muito legal ver esse amor mesmo pela carreira, de querer fazer a diferença. Isso o Pedro citou várias vezes na entrevista, o Tonivan comentou também. Eu acho que hoje esse é o pensamento de quem entra, né? Eu vou complementar, Thaís, um momento, você vai passar por isso, certamente, é um momento que você faz um trabalho, quando você, por meio de uma auditoria ali concomitante, né, aquelas auditorias que são realizadas no momento em que há a contratação, você consegue evitar que haja o desperdício dos recursos públicos por conta vamos dizer assim, por conta de erros, vamos dizer assim, irregularidades, impropriedades, que a gente consegue apontar no relatório, você se sente até bem, consegui, no bom sentido, com minha atuação, o meu conhecimento e baseado na lei, conseguir evitar a contratação de forma irregular, e a tua assinatura está ali, e você se sente muito bem. A gente consegue fazer isso, isso é vamos dizer assim, é algo permanente, é algo que é constante, viu, Pedro? Você vai se deparar isso muitas vezes, né, dependendo do setor que você vai ser lotado, quando você estiver na sua atuação, mas acredito que essas atuações concomitantes, a Thaís falando aí em contratações, e é uma sensação muito legal, porque você está contribuindo de fato, de forma efetiva para a sociedade. Na verdade, eu já me deparei. Nessa primeira experiência que eu tive na gestão pública, uma coisa que me ajudou muito a conseguir tocar para frente os projetos de melhoria que a gente teve lá no Mato Grosso foi justamente os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. Eu cheguei na unidade que eu trabalhava e descobri que tinha esse parecer cheio de apontamentos. Eu falei, bora resolver isso daqui. Vamos lá, o que a gente tem que fazer para resolver isso daqui? Aliás, o próprio parecer já traz as proposições de melhoria. É só fazer, gente. É só fazer, né? Mas a gente tem aqui o passo a passo. Vamos fazer? Vamos. E às vezes quando alguém fala, não tem que fazer isso não, eu falo, tá aqui. Se você não quer fazer, no mínimo você tem que fazer. Isso, tanto tecnicamente quanto politicamente, ajudou a defender esses projetos de melhoria. Bom, além desse gancho, essa questão da versatilidade do serviço público foi outra coisa que também pesou muito na decisão de fazer concurso, porque eu pensava que fez concurso, você vai ficar ali fazendo a mesma coisa a vida inteira. E quando eu descobri que existem infinitas formas de você se movimentar dentro do setor público, tanto geograficamente quanto funcionalmente, eu percebi, não, aqui tem algo que se adapta ao estilo de trabalho que eu gosto. Tanto é que desde que eu comecei a trabalhar com governos, eu trabalhei em Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Alagoas, Rio de Janeiro, pela Petrobras, de maneira nacional. Já trabalhei com gestão de pessoas, educação, planejamento, fazenda e finanças aqui em Alagoas. Agora eu vou para o controle externo. E no controle externo, sabe-se lá com o que eu vou trabalhar, se vai ser com licitações, como o Tonivan passou, se vai ser com pessoas de novo, se vai ser com fazenda, se vai ser no estado, se vai ser nos municípios, enfim, é muita versatilidade. Quem trabalha com controle, né, o legal, Pedro, que essa sua experiência vai permitir que você contribua de uma maneira mais efetiva, pode ter certeza. Todo esse monte de conhecimento que você, de pessoas, pode fazer trabalhos pontuais, tipo acúmulo de cargos de forma ilegal na administração pública, que é bem legal, acho que você deve ter trabalhado com isso. E aí você coloca no trabalho e pode colocar. Parabéns aí mais uma vez, você vai entrar aí você vai ser bem requisitado aí nas auditorias por conta dessa sua experiência prévia, pode ter certeza. Mara.
O Pedro comentou, né, que recebeu lá orientações de um tribunal de contas, né, para a implementação daquilo, e agora ele vai estar do outro lado, né, passando essas orientações. E Pedro, qual que foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados, na hora que viu que deu certo? Foi uma grande mistura de alegria e tristeza, né? Porque alegria por todo esse mundo de oportunidades que se abre assumindo um cargo de controle externo, mas também a tristeza de deixar para trás um trabalho muito legal também que a gente faz aqui em Alagoas, né? Também é um lugar que tem muita coisa para a gente trabalhar e reduzir pobreza, reduzir desigualdade. Então a vida, acho que é esse grande sentimentos conflitantes, assim, né? Mas no fundo, acho que a gente está sempre espera fazer sempre as melhores decisões. Inclusive, o nosso secretário de Fazenda aqui em Alagoas, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Então, só reforçando a versatilidade de ser do serviço público, né? Então, mesmo indo para o TCE do Rio, eventualmente, quando tiver um profissional mais experiente, mais capacitado, posso vir a ser cedido para outros entes, assessorar parlamentares, tem infinitas coisas. Por isso que é sempre uma sensação de felicidade estar avançando e a tristeza de deixar para trás, mas sabendo que vai ser para melhor, né? É uma coisa interessante que às vezes os alunos não têm noção, né, não têm essa visão, é de que quando eles são aprovados, muitas vezes, né, a vida de concurseiro termina por ali, mas a vida de professor não, a vida do professor continua, né, e o que faz esses professores continuarem mais motivados é saber que o trabalho deles, né, está dando certo. Eu brinco que não adianta só um bom material, precisa um bom aluno e esse casamento precisa ser perfeito, né? E no caso dos dois aí, né, falando aí do material, deixando bem claro, o casamento de vocês dois foram perfeitos aí, deu certo, né? O bom aluno com o bom material, e ontem, quando eu mandei para o Tony Van, o trecho da entrevista que o Pedro citou, né, deu para ver nas palavras que ele escreveu o quanto ele ficou feliz. Então, Tony Van, como é para o professor, né, essa sensação de ver o trabalho, né, surtindo efeito, tendo esses resultados aí de bons alunos sendo aprovados em ótimos concursos, em boas classificações? Bem, para o professor é um momento ímpar na vida, né? Porque a maioria assim, não expõe, né? Não, vamos dizer assim, o Pedro, quando você me mandou o recorte, primeiro eu disse, não, acho que me mandou errado. Eu quero relatar isso. Não, deve ter mandado, está divulgando que tá. Aí eu olhei direitinho, peraí, eu fui citado aqui, aí eu vi a forma carinhosa, né, ou vamos dizer assim, de fazer a citação, dizer que eu fui importante como guia espiritual para entender que a nossa disciplina, que realmente não é muito, vamos dizer assim, um pouco diferenciada, nem digo que é tão difícil, mas porque ela é um ponto fora da curva, ela é imprevisível em alguns momentos. E a gente tenta passar, e o Pedro, assim, aceitou que a técnica que eu estava utilizando é aquela ali, é bom aceitar que eu sempre digo, aceite que você acerta mais. Eu acho que aí poderia bem dizer assim, ele aceitou de boa, tudo bem, não é mais, não pode não ser, vamos dizer assim, no primeiro momento, não deixa tão claro, mas o importante, Pedro, é que eu sempre digo, o importante é, primeiro você passa, depois você aprende, porque você, em muitos momentos, você não aprende, mas se você acertar, que é o que vai fazer a diferença, porque, Thaís, é estranho eu estar falando isso, você acerta, depois você aprende, é porque realmente sai um pouco da lógica, então, para você conquistar esses pontos que vai fazer parte da aprovação, é necessário você entender que é bom você acertar e talvez você aprenda alguns itens que, não, eu acertei, isso aqui é importante. Depois, quando eu estiver lá como auditor, eu falo isso, Pedro, como você já é servidor e vai usar a auditoria agora na prática, vai perceber que muitos conceitos nem os próprios auditores sabem. É uma verdade verdadeira. Porque o importante é aprovar para a gente, como professor, mostrar o caminho e ver que está dando certo, é uma satisfação muito grande. Eu fico muito agradecido por ter essa oportunidade de estar aqui expondo essa felicidade em nome de todos os professores, em especial da equipe de auditoria. Eu fico feliz demais. Parece que a gente está no rumo, está ensinando correto e vocês estão compreendendo e, vamos dizer assim, e se dando bem nas provas, que contribui
de certa forma, para a aprovação de vocês. Eu fico lisonjeado, mais uma vez, agradeço demais pelas palavras carinhosas, que, assim, por ter sido citado, pela forma como você citou, e mostra também porque é a partir desse momento que os alunos também acreditam, né, Pedro? Uma citação dessa, ela tem um valor muito grande para um professor, né? Ou seja, é um momento que você até gosta, mas você nunca citou, então fica naquela, material é bom, o professor é bom. Mas cadê o fruto do trabalho, as aprovações? Precisa também esse fortalecimento. Eu agradeço demais aqui, mais uma vez, as suas, vamos dizer assim, a sua maneira carinhosa de citar eu como sendo um guia espiritual para entender a nossa disciplina. Eu agradeço demais mesmo. Eu fiquei assim, até assim, na hora eu fiquei sem palavras. Poxa, que legal. Muito legal mesmo. De coração eu fiquei muito feliz. Eu que agradeço, pô. Grande mestre. Várias questões que eu já... Porque é muita matéria, né? É muita norma. E não tem jeito, a gente tem que conhecer a norma, porque é isso que vai cair. E é como você falou, acerta. Primeiro você acerta, depois você entende. Agora eu vou ter bastante tempo para entender e poder contribuir lá no Rio de Janeiro. Mas graças a esse cotejamento mesmo, de ler, saber os incisos e olhar para a questão e enfrentá-la com coragem. Aí eu sempre lembrava do Tony Van cotejando a norma, falava, a norma está aqui, a questão está aqui, é isso, gente. Vai com fé. Tem que conhecer e vai com fé. Aí tá aí, só ratificando, né? Os alunos, por tanto eu cotejar, né? Deu certo. Porque cotejamento é uma técnica de auditoria. Então, eu utilizo muito essa expressão quando eu vou comentar questões. E, carinhosamente, me apelidaram de um cotejador. Eu realmente fiquei... Tem gente... Mas, por incrível que pareça, no primeiro momento, eu acredito que a galera vê, não, o professor fala essa técnica. Não, a técnica é de olhar para a norma e bater o olho e dizer, olha, só foi a banca copia e cola. É uma técnica. E você cotejou direitinho e foi aprovado, né? Isso aqui é importante. Eu achei engraçado o Tony Van contando, né? Eu já imaginei já o concurseiro vendo o nome na lista dos aprovados. Foi ali, viu o nome, não acreditou, olhou de novo, não sou eu mesma. Ele contando como foi, ver que foi citado lá no texto. Então, o Pedro nem sabia da participação do Tony Van. Eu falei, não vamos contar, não, vamos fazer surpresa. Ele aparece aqui, porque realmente eu vi a gratidão do Tony Van quando viu, né, que foi citado, como eu disse, a vida do concurseiro, quando passa no concurso dos sonhos, acaba. Mas a vida do professor, não. E a vida do professor, né, apesar dele ser remunerado para isso, né, eles têm que aí associar com o trabalho, muitas vezes abrir mão de finais de semana com a família, abrir mão de viagens, para poder se dedicar ao material, para que o material realmente seja à altura, né, do que o concurso vai exigir. Então, sem dúvida nenhuma, é muito gratificante pelo professor saber que fez parte, né, da história, de uma história de sucesso. Vamos falar agora da preparação propriamente dita, Pedro. Eu queria que você falasse um pouquinho como era a sua rotina de estudo, né, para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Era quantas horas você costumava estudar? Durante esse tempo, quantas disciplinas você estudava? Onde entrava, fazia resumos? Onde entravam as revisões? Então, fala um pouquinho para a gente como que era o seu estudo propriamente dito. O estudo, ele variou, né, a depender do momento, de um mínimo de 10 horas por dia, por exemplo, agora no finalzinho, que eu já estava aqui na Cefaz, passando pelas 20 horas lá, 25 horas da Petrobras, e as 30, 35 horas da época da pandemia, dedicação integral. E no começo, eu me preocupava muito com o material, com o conteúdo, né? Ou seja, cobrir aquele conteúdo imenso que tinha pela frente. Isso começando lá em 2016. E, inclusive, o meu controle era principalmente por conteúdo, por material, por PDF que eu estudava, pelas questões que eu acertava ou não. E depois, com o tempo, que eu já cobri todo o conteúdo, aí eu passei a estudar mais por questões mesmo, e só voltava para rever uma matéria ou outra que estava meio com desempenho ruim. Esse começo muito individual, assim, pela disciplina que eu tenho e capacidade de absorver pelo PDF, foi só por PDF mesmo. O sistema de questões entrou depois, e agora, mais para o final, quando eu já estava com um nível de desempenho mais alto, comecei a participar de grupos de estudo, né? Até mais ou menos de discursivas, ou seja, trabalhar em grupo. Acho que ensinar, você aprende muito, né?
E em termos de revisão, eu sempre revisei as que eu errei, eu revisava no dia seguinte, e depois revisava todas as questões 20 dias depois. E revisava principalmente por questões, né? Poucas vezes li o PDF inteiro depois, geralmente só a parte que eu estava piorzinho. Caderno de erros também, eu comecei a usar. O caderno de erros eu usava mais para revisões de véspera de edital. Véspera que eu digo mês de véspera antes do edital, né? Então, um mês antes do edital, eu fazia um plano geral de onde que eu estava desempenhando mal, focava neles, e também fazia uma semana antes da prova, eu revisava quase todas as questões que eu já errei na vida. Não faço resumos, eu não sei se é bom ou é ruim. Eu acho que acaba que eu uso os mapas mentais do estratégia quando eu preciso de um resumo, né? Usei pouco essa técnica. E usava também as videoaulas, principalmente quando eu estava exausto. Assim, já não aguentava mais ler, não aguentava fazer questão, então bora ter um contato humano ali. Ouvir a voz do Tonivan, ouvir a voz dos outros professores de estratégia falando. O meu principal o conteúdo foi sempre estratégia. Assim, não usei livros, apesar de serem muito bons. Hoje em dia eu já leio mais livros aqui para o trabalho, mas para passar em concurso não adianta, é PDF. PDF é o que tem de melhor para absorver o conteúdo de concurso. Uhum. Tonivan, Pedro falou uma coisa interessante, né? De quando ele já estava ali exausto, ele passava para videoaulas, né? Hoje o Estratégia tem material em PDF, videoaulas, estratégia cast, sistema de questões, né? É óbvio, né, que estudar é uma coisa pesada, né? Eu não conheço ninguém que falava assim, hoje eu tenho que estudar, estou feliz da vida que eu vou estudar 10 horas. É uma coisa pesada, né? É óbvio, né, que você vai se acostumando com isso, você vai entrando para a sua rotina, mas até quando a gente faz no trabalho mesmo, a gente pode trabalhar no que a gente ama. Vai ter dia que a gente queria ficar em casa dormindo, então com isso tudo não é diferente, né? Então isso de poder mudar, né, os estímulos, uma hora com leitura, uma hora com videoaula, outra hora ou com estratégia cast, deixa eu me desafiar um pouquinho aqui, vou fazer questões, eu vou fazer simulado. Isso ajuda mesmo nesses momentos de cansaço, mudar os estímulos? Ajuda. Na realidade, o estudo ele é dinâmico, né? O Pedro ele fez o que eu sempre costumei fazer, né? Eu posso dizer para você, a questão, o importante é cumprir a meta. Você estipula ali um X horas, 10 horas, como ele mesmo falou aí, a quantidade X. E existir alguns momentos quando você está cansado, e estudar é muito particular de cada um. Você tem que, se você está cansado, gostei da técnica, você ouve vídeo, um cast, alguma coisa que não faça você parar. Então é interessante não parar. Gostei muito, essa bem a que eu sempre adotei. É a alternância de mídias, né? Então, PDF você tem que estar totalmente relaxado. Seria a dica aí, de forma resumida. Você tem que estar, vamos dizer, no começo do dia. No final do dia, videoaulas. É muito boa, viu? Muito legal essa técnica. E funciona, viu? Posso dizer, certamente funciona. Funcionou comigo, funcionou com o Pedro e funcionará com muitos alunos ainda. Muito legal essa alternância. E aqui no Estratégia a gente dá todo esse aparato, né? Aí você, vamos dizer assim, eu sempre digo que a gente dá balas de canhões para matar um animal pequeno, né? Assim, vamos lá. Eu gosto de usar muito a palavra caça, no sentido de... Eu até tenho não sei se tu lembra, Pedro, em algum momento você já viu, eu gosto de dizer assim, o caça, palavra de auditoria. O professor não é procurar a palavra, não, é caçar. A caça é uma busca mais atenciosa. Então, você tem que procurar, você tem que caçar um jeito diferente, um jeito de cumprir sua meta. Porque você vai ganhando conteúdo, naturalmente. Eu comparo, Thaís, que a gente é que nem piloto de avião. Como é que a gente avalia piloto de avião? Eu conheço pouco, não conheço nada, mas sei que ele é avaliado pelas horas de voo. Hora de voo é quem credencia ele para ele voar lugares mais longe. Então, você voa mais longe quando você tem mais horas de estudo. Lógico, com qualidade, respeitando a qualidade, isso a gente nem fala. Isso aí já é inerente já ao processo de aprendizado, né? Então, não parar
é essencial. Dá um jeito de enganar o cérebro, e uma das formas que eu vejo é essa alternância de mídia. A minha rotina na Petrobras foi muito assim, era PDF de manhã, depois questões, e na volta para casa no trem eu vinha com o Estratégia Cast. Assim. Uhum. Em relação às dificuldades, Pedro, né? Eu sei que são muitas. Eu acho que ninguém chega, né, na prova dominando aí 100% do edital, 100% do conteúdo. Às vezes tem um domínio maior por uma disciplina, mas mesmo dentro daquela disciplina vai ter um assunto que é mais chatinho. Então, no seu caso, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? Foi aí a auditoria do Tonivan? A auditoria ela é difícil por causa desse tipo de questão, que é uma norma super específica que eles vão trazer aquele trechozinho. E, geralmente eles pegam um trecho que naquele contexto, dentro daquele capítulo da norma, faz sentido. Mas se você pegar ele sozinho, e é como o examinador faz na prova, aquele trecho tem toda a cara de estar errado. Então não tem jeito, você tem que conhecer aquela norma para lembrar que ela está naquele contexto. E aí você tem a coragem de marcar certo ali. A auditoria, eu diria que é uma das matérias mais difíceis por causa desse tipo de questão que os examinadores fazem. E a solução é o cotejamento nesse caso, né? As outras matérias também são difíceis, mas não sei, eu me dou melhor com elas, assim. A auditoria realmente foi essa solução técnica para resolver o problema e ser aprovado. E é uma matéria que é extremamente importante para a nossa base do nosso trabalho como auditor de controle, né? Então, tem que conhecer mesmo a norma. Ivan, defende seu lado aí, fala realmente sua matéria é a mais difícil. Só complementando o que você falou, Pedro, eu posso dizer para você, sem dúvida, que é a única matéria, é a única, que você usa antes da preparação e depois. Essa é certeza. Tirando português. Português é porque também já... Mas essa você vai usar sempre. Vai usar sempre, na preparação e quando assumir. Porque é inerente ao cargo. Então, você vai perceber que ela tem uma certa lógica, né? Embora o examinador, ele costuma, e cada vez mais, eu sempre digo, tenta inovar. Pega partes atípicas, né? Eu sempre gosto de falar. É a única, em direito, a gente sabe que norma revogada não tem valor no mundo. Mas em auditoria não se fala em norma revogada. É a única país que não se anula a questão de auditoria por ela ser revogada. Eu até falo isso reiteradamente, eu já começo logo já brigando com os alunos. Professor, mas essa norma aqui está revogada. Eu digo, vamos fazer o seguinte, esquece isso no mundo, em auditoria. Aceita que você acerta mais. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. E, Pedro, no seu concurso ainda teve a prova discursiva, né? Eu já entrevistei pessoas de outros concursos, de outras áreas, que chegaram a subir 200 posições por causa da nota da discursiva, gente que depois entrou com recurso, foi, se eu não me engano, para analista do MPU, uma menina entrou com recurso, ganhou 8 pontos na discursiva e subiu para dentro das vagas. Então, cada vez mais a discursiva tem se mostrado um diferencial mesmo para que o aluno fique ou não dentro da classificação. Eu queria que você me falasse como foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame e se a sua nota fez diferença na sua classificação. Nesse caso, eu sou o exemplo do que não fazer, porque eu tenho um mau desempenho em discursiva. Inclusive, no concurso para especialista em políticas públicas para a Prefeitura de Salvador, eu fiquei em segundo na objetiva e caí para 14 com a discursiva de 6 vagas, ou seja, eu caí, eu perdi o concurso por causa disso. E isso realmente é uma falha minha. Eu sempre fiz discursiva sozinho, comecei recentemente a fazer também em alguns grupos, mas geralmente a gente chama de discursivas express, assim, que são pequenininhas, para responder de forma pequena. Então, a minha preparação foi muito ruim. Eu acho que contratar o serviço de correção é caro, mas como vocês falaram, faz uma diferença absurda, né, nesse último momento. Em Salvador, eu perdi o concurso. Na Cefaz,
eu perdi posições também, e no Tribunal de Contas também perdi posições, caí de 5º para 7º. Mas, por exemplo, eu fiquei em 21º, eu acho, na discursiva, né? Ou seja, se fosse só discursiva, eu estava fora. Eu estava fora das vagas. Então, acho que é algo que tem que se investir mesmo, como vocês falaram. Faz uma grande diferença e eu só não estou perdendo mais porque eu tô forte na objetiva, mas é o meu flanco aberto que eu preciso melhorar mesmo. Acho que o Pedro usou uma palavra bem interessante aí, que eu gosto de usá-lo, não só para essa parte de correção de discursivas, mas para o material como um todo, que foi a palavra investimento, né? Às vezes as pessoas olham ali, né, não pensam no trabalho que o professor tem, seja para fazer uma correção, seja na elaboração do material, né? Olha aquele valor solto lá, mas não pensa, né, que isso vai ajudar na aprovação, porque com o primeiro salário já paga com juros, correção monetária e sobra ainda todo o investimento que fez, né? Então, estou errado, Tonivan, investir num bom material vai facilitar a vida, vai ficar mais próximo da aprovação e é um investimento. Na realidade, você tem que entender que, como você mesmo disse, você tem que separar um recurso para poder fazer esses investimentos para colher na frente. Porque a gente tem que lembrar que a preparação prévia combinado com um investimento também, conjuntamente. O Pedro ele deixa claro aqui que não, vamos dizer assim, poderia ter estado melhor se tivesse tido uma preparação melhor em discursivo, que é um dos erros, né? Hoje é uma parte da prova que tem grande relevância, que faz diferença demais. Tem gente, Thaís, que salta posições assim, é como se fosse um campeonato, salta muito. E não é nem tão difícil assim a escrita correta, combinado com a parte da técnica. O problema é que a gente não tem essa técnica. A questão é a técnica, né, da escrita, como é que a banca cobra. Aí, se você for querer tirar isso do zero, sozinho, não recomendo. Recomendaria procurar sites especializados, professores especializados para fazer esse trabalho. Com certeza, no primeiro salário, você diz assim, eita, sobrou bastante troco, porque realmente vale a pena. É caro, mas o que ele faz, né, o efeito que ele faz compensa. Com certeza você vai esquecer que gastou esse dinheiro no primeiro salário, quando for aprovado e nomeado. Mas quem estiver assistindo aqui e não quiser fazer um investimento, não tem problema não. Só pensa que o coleguinha do lado vai estar fazendo, vai estar mais perto da aprovação do que você. Hoje em dia ninguém passa mais com a postura de banca de jornal, não. Então, nós tivemos uma preparação direcionada, né, como o Tonivan falou, você buscar a forma com que a banca vai cobrar. Hoje, por exemplo, tem muitos livros, né, livros temáticos, livros de administração financeira, né, e tudo. Mas não adianta você saber o conteúdo se você não sabe como que a banca vai cobrar. Então, muitas vezes não é só saber o conteúdo, né, e o material para concurso, ele é totalmente direcionado, ele não vai te mostrar só o que vai ser cobrado, mas como a banca vai cobrar, como fazer prova daquela banca. Então, um material direcionado, sem dúvida nenhuma, vai deixar você mais perto da sua aprovação, mas eu brinco, né, como eu já disse, não adianta um bom material se não tiver um bom aluno. Então, o segredo é sentar, estudar e fazer com que esse casamento de bom material e bom aluno seja perfeito. E, Pedro, falando aí dos seus erros e acertos, o que você gostaria de pontuar? O que você acha que você fez de errado? O que você acha que foi o que deu mais certo para você conquistar essa aprovação? O que eu fiz de errado essa falta de investimento na discursiva mesmo. É notório como eu perco ponto e posição na discursiva. E como vocês falaram, é conteúdo que eu sei. Quando eu vejo a resposta de outras pessoas que foram melhores, o gabarito, eu falo, meu Deus, eu sabia tudo isso. Podia ter escrito. Não escrevi porque minha técnica de discursiva ainda não está boa. E acerto é disciplina. Disciplina, controle, controlar o desempenho, controlar o tempo gasto. Às vezes você pensa, nossa, estou estudando pra caramba. Quando você começa a contar no relógio, quando você faz, é muito menos do que você imagina. Então, precisa ter controle de tudo e a força, a motivação, combinar com a família, de que você vai passar uns tempos fora, você não vai atender os desejos de muita gente, mas que depois isso vai reverter. Esse é um grande acerto. Você comentou sobre motivação, né, que precisa ser combinado
com a família, muitas vezes a família apoia, mas não entende mesmo, né? Você vem de uma família de servidores, mas eu imagino que quando eles estudaram era um pouco diferente, né? Esse empenho que você precisava dar, a quantidade de horas que você precisava se dedicar. Então, a família não só apoiou, mas entendeu também esse seu momento de estudo, até porque, pelo que você comentou, você parecia ser uma pessoa bem profissionalmente, talvez não houvesse financeiramente falando, principalmente, não houvesse essa necessidade de fazer concurso público. Então, a família entendeu e apoiou. E qual foi sempre sua principal motivação, principalmente no período de pandemia, quando a prova precisou ser adiada? Ah, sim, apoiou demais. E nesse esquema de, às vezes, não ficar triste, né? De, poxa, queria que você estivesse aqui, queria que você estivesse participando. Mas de maneira geral, foi muito apoio mesmo. Pela suspensão da prova, né? Isso realmente é muito chato. Isso tem que ter uma resiliência motivacional muito forte. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda do município de Aracaju, que foi suspensa no dia da prova. Eu fui saí ainda bem que eu estou aqui em Maceió, né? Só tive que pegar o carro, mas eu peguei o carro 4 da tarde, às 6 horas suspenderam a prova, no sábado, né? Às 8 da noite cheguei lá em Aracaju e vi no jornal, suspensa a prova. Aí dá um... Isso foi um grande desânimo mesmo. Mas o pessoal, acho que da Polícia Civil, a Polícia Civil do Paraná, se eu não me engano, suspenderam às 5 da manhã, a prova era às 8. Isso não tem jeito. Você vai ficar triste mesmo, e é normal ficar triste. Você perdeu uma semana de desmotivação, beleza, resuma a perda a isso e depois volta com tudo. Porque, como vocês falaram, principalmente para quem não exige que seja só a nível federal, seja para quem está aberto a fazer os estaduais e municipais, são 27 entes, são 26 estados e o DF, são 27 capitais, as 26 capitais, né? E outras cidades grandes. Então, é muito concurso. Dá para, se você estiver aberto, e claro, possibilidades, né? Que a gente não tem filhos, a gente não precisa cuidar dos nossos pais ainda, então para a gente está muito fácil se mudar, mas para quem tem essa flexibilidade, o Brasil está aí. E, Tonivan, se não tiver motivação, vai ser motivação mesmo, né? O negócio é não deixar de estudar. O importante é ir, né? Eu sempre, vamos dizer assim, um dos bordões mais, vamos dizer assim, manjados do concurso é até passar, e se não tiver motivado, tem que encontrar motivação. Família é legal, o apoio é essencial, dos amigos, da família. Quem tem uma vida social, porque às vezes a pessoa mais reservada já tem costume de, resumindo, é indiferente, mas acredito que a grande maioria tem uma vida social, mas no momento da preparação, a vida social é uma das abdicações principais. Eu acredito que realmente você tem que se entregar aos livros, né? Porque eles que vão fazer a diferença aqui no concurso, né? Tem saúde, fazer uma saúde mental e física também. Eu nunca fui de fazer exercício físico. Meu negócio era sentar a bunda na época de concurseiro, sentar a bunda e estudar e procurar fazer o máximo de horas possível com qualidade. Essa é a preocupação essencial que, vamos dizer, existem outras, mas essa é essencial para quem está se preparando em alto nível, porque hoje, cada vez mais, eu acredito, Pedro, que nessa pandemia, e Thaís, a pandemia fez com que aumentasse o nível, os candidatos estudaram mais. Eu posso estar até enganado, eu tenho filhas adolescentes, e acompanhando ali o Enem, a gente comparando as notas de corte, fez subir, ou seja, as pessoas estão estudando mais. Esse é o detalhe. Então, a gente tem que encontrar motivação para subir também o nível. Como é que eu vou encontrar? Olha, se eu não encontrar motivação, eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir minha vaga. Essa é a essência da natureza. A seleção natural vai ser selecionada aquele que se prepara melhor, o melhor material, da melhor maneira possível. Esse é um ponto de vista que eu tenho. Pode até ser que um ou outro pense o contrário, mas acredito que a maioria pense dessa forma. Pensar que se você não fizer a sua parte, vai ter outra pessoa fazendo e a vaga vai ser dele, não sua. Isso já é uma boa motivação.
para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, que a gente já deve estar com 50 minutos aqui de conversa, né? Acho que assunto sempre tem. Eu gostaria que o Pedro, primeiro, né, deixasse aí uma mensagem, uma dica para quem está entrando agora no concurso, para aqueles que já estão também, né, nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação. E o Tonivan também, depois, no final, deixasse aí, né, deixasse uma dica, uma mensagem para aqueles que estão se preparando, mas principalmente nesses momentos de incertezas, e eu sei que tem concursos de tribunais de contas ainda por vir, bons concursos, inclusive o Tribunal de Contas da União, que já era para ter tido já lançado, mas por causa da pandemia, né, houve um atraso. Então, primeiro você, Pedro, depois Tonivan. Acho que a minha mensagem é que a preparação é realmente muito difícil, mas os problemas que a gente vai enfrentar depois de ser aprovado são muito maiores, mais urgentes. E a gente conquistar essa estabilidade, conquistar essa boa remuneração, eu acho que isso, além de ser bom para a gente, tem que ser bom para quem nos paga, né? Então, espero que todo mundo encare a estabilidade, a remuneração como um instrumento de poder para dar coragem para enfrentar essas coisas difíceis que estão por vir, para não ceder a pressões, para lembrar sempre de fazer a coisa certa. A minha mensagem aqui que fica é de você se entregar mesmo para o concurso que você almeja. É você perceber, eu posso dizer, Pedro, realizei um sonho compartilhando aquilo que, vamos dizer assim, vai ao encontro do que a gente mais almeja, né? Dar um sustento melhor para a nossa família, né? Acho que tudo, a gente passando, a gente cria um alicerce vamos dizer assim, para gerações que virão posteriores, como fez você citou os seus pais, né? Que deu um alicerce para você. Eu já estou sendo um alicerce para minhas filhas e para o resto da família. Então, manter focado, não tentar ter mente, ter consciência de que você deve estudar o máximo possível, escolher o material que você acha que é conveniente, você mesmo disse uma verdade, que os materiais têm uma grande vantagem. Via de regra, eles são, vamos dizer assim, eles conseguem agregar o que tem de melhor. E a gente procurar sempre dar o melhor da gente para conquistar uma vaga dessa e permanecer, vamos dizer assim, vivo, com saúde e conquistar a tão sonhada vaga. Porque quando você conquista, agora mesmo fiz uma reforma na minha casa, eu confesso a vocês que eu nunca pensei, eu sabia que ia fazer uma reforma, mas não da magnitude que eu fiz. Para mim, eu estou muito feliz ter uma casa confortável para toda a família, porque uma casa é um ambiente do lar inviolável, né? Ou seja, você passa a maior parte do tempo dentro da casa. Então eu realizei o sonho de reformar minha casa. Acho que a maioria dos brasileiros não tem uma casa, e eu tenho uma dessa. Eu confesso a você que eu gostaria muito que todos tivessem uma casa nesse porte, que é muito bom, é gratificante. O seu trabalho ali, valeu a pena, Tonivan, ter estudado, ter se dedicado como professor, como concurseiro, como concursado. Valeu. Com uma atitude só precisa uma. Você já vê logo que valeu a pena. E fica aqui meu agradecimento pelo carinho que você percebeu, né, que a gente tenta passar da melhor maneira possível, aqui com muito esforço. Agradecer também a oportunidade do próprio Estratégia, como professor, como motivador em alguns momentos, por ser esse meio entre o aluno e a aprovação, né? A gente está no meio exatamente um fogo cruzado. O aluno, a aprovação, que é o cargo público, e a gente fica no meio intermediando e direcionando, e vocês acreditando no trabalho da gente. Fica aqui meu agradecimento. Quero agradecer o Pedro pela disponibilidade, né? Ele que já deu uma entrevista por escrito. Assim que eu li a entrevista, eu falei, Pedro, vamos fazer em vídeo. Ele que de antemão topou. Eu gosto muito quando o concurseiro tem essa vontade, né, de compartilhar a sua trajetória, para que outras pessoas possam se inspirar, né? Eu sei que estudo para concurso é muito autoconhecimento, nem tudo que deu certo para o Pedro vai dar certo para outra pessoa, mas o que as pessoas puderem tirar de dica e motivação, certamente vai ser muito útil pelos concursos aí que ainda vem pela frente. Então, Pedro, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Quero agradecer ao professor Tonivan também, né, que eu mandei para ele o link da entrevista de forma despretensiosa, porque ele foi citado.
Eu vi quando ele ficou feliz. Olha, Tonivan, a gente vai gravar amanhã, vamos participar? Né, a gente, por causa da pandemia, tem feito essas entrevistas à distância, né? Mas tem um lado bom de poder proporcionar. Eu em Brasília, o Pedro está... Maceió. Maceió, Tonivan. Teresina. Então Brasília, realmente... Teresina, Maceió. Conexão aí. Pois é. Opa. Gigantesco, né? E a gente então, conectado pelo meio do exatamente, estratégia. Só a internet mesmo para poder proporcionar, nesse momento de pandemia, esse encontro. Então, quero agradecer mais uma vez ambos pela disponibilidade, parabéns também pela história de ambos, né? O Pedro, não sei se para a vida de concurseiro por aqui, mas o Tonivan não para a vida dele de professor, não. Então, ó, quem quiser conhecer mais o trabalho do Tonivan, é só entrar no site. Tonivan, qual que é o seu Instagram, para as pessoas que quiserem te acompanhar nas redes sociais? Então, meu Instagram, @professor Tonivan Carvalho. Quem me acompanha lá sabe que a gente tem vários projetos engraçados, viu? Tem lá, sai da minha frente, César, larga do meu pé, deixa eu ser feliz, deixa eu virar auditor. Então, a gente sempre uma visão mais, vamos dizer assim, cômica, engraçada mesmo, para tentar tirar também essa atenção. Um forte abraço para você e eu espero estar aqui, de repente, até como dando... Pedro, eu estava até falando para a Thaís, eu provavelmente estou esperando a nomeação no ISS Teresina, né? Ou seja, vou passar do controle para auditor fiscal. Eu acredito que, por coincidência do destino, talvez seja hoje. Talvez seja hoje a nomeação, por incrível que pareça. Vai ter que entrevistar o Tonivan de novo aí. Vou ter que entrevistar. Entrevistar o Tonivan como profissional, não foi como aprovado, não. Agora vamos entrevistar como aprovado, porque eu tenho certeza que eles vão material de estratégia para estudar. Então vai ter entrevista assim. Então, meninos, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, como eu disse, poder, né, contribuir, ajudar quem está ainda em busca da tão sonhada aprovação, como ambos conquistou aí a de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista do Pedro por escrito, conferir, saber mais sobre as aulas do Tonivan e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!